Você já ouviu falar em herpes zoster? Tem nada a ver com herpes. Vamos conversar sobre isso. Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapus, e hoje o nosso assunto é herpes zoster. Aproveitando, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e já encaminhe para seus amigos nas redes sociais. O herpes zoster, apesar do nome herpes, não tem nada a ver com herpes. As pessoas confundem muito o fato de ouvirem falar em herpes zoster com a doença herpes, que é uma doença transmissível por contato, até uma doença transmissível sexualmente em alguns casos, quando se trata de herpes genital. Apenas o nome é parecido. São doenças completamente diferentes. Não é todo mundo que vai ter um herpes zoster. O herpes zoster é causado pela recidiva, pelo retorno de lesões causadas pelo vírus da catapora. Então apenas as pessoas que tiveram catapora podem desenvolver o herpes zoster. Uma vez tendo contato com o vírus da catapora e desenvolvendo a doença catapora, alguns pacientes ficarão com esse vírus dentro do corpo quiescente, aguardando um momento. Em um determinado momento da vida, geralmente quando está por mais de 60 anos de idade, ocorre alguma diminuição de imunidade local, uma pessoa pode ter alguma doença, alguma coisa que a deprima, e pode desenvolver o surgimento da doença, das lesões causadas pelo herpes zoster. São lesões parecidas com as da catapora, formando vesículas, bolhas de água, só que elas têm um padrão, elas seguem um trajeto nervoso, e aparecem geralmente em um só local do corpo. Ela não pega, por exemplo, a face toda. Ou é um lado, ou é o outro, ou é no tórax, ou no abdômen, ou em algum membro, mas geralmente em apenas um dos lados do corpo. Caracteriza-se por lesões muito dolorosas. Geralmente, antes de surgirem as vesículas, a pessoa já começa a reclamar de dor no local, uma sensibilidade aumentada, para o tato, sensação de queimação, alguma coisa que causa um desconforto naquele local, alguns dias antes, e depois surgirão vesículas, bolinhas seguindo esse trajeto nervoso, causando uma faixa que segue o trajeto do nervo. Essas vesículas ficam por alguns dias e esse período em que ela está presente é muito doloroso. As pessoas ficam com uma sensibilidade muito aumentada e necessitam de analgesia constante para suportar a dor. Você pode ter as lesões próximas do olho, você pode ter as lesões seguindo na face, na região mentoniana, pescoço, e muito comum abaixo na região torácica, seguindo abaixo do nível das costelas. É uma doença que também não tem cura e o uso de vacinas para catapora pode melhorar clinicamente alguns pacientes que estão com um quadro muito exacerbado, com muita dor, de difícil tratamento. Essas lesões são autolimitadas, elas vão desaparecer sozinhas, sem causar maior transtorno para o paciente na maioria das vezes. Mas alguns pacientes vão ficar com um quadro de uma dor crônica naquele local que foi atingido pela presença das vesículas. Como se trata da recidiva do vírus da catapora, normalmente ele não é contagioso, mas se encontrar alguma pessoa, alguma criança que ainda não desenvolveu a doença catapora ou que não foi vacinada e tiver contato com aquelas vesículas, com o líquido que existe dentro delas, a pessoa pode adquirir a catapora e desenvolver a doença catapora. O mais importante é o tratamento sintomático e manter essas lesões, essas vesículas com uma limpeza adequada no local para evitar uma infecção secundária, alguma bactéria que acabe caindo ali e dificultando mais ainda a cicatrização e tornando o quadro doloroso por mais tempo por uma infecção bacteriana secundária. O importante de saber é que o herpes zoster não tem nada a ver com o herpes simples, tipo 1 e tipo 2, que já foi comentado num outro vídeo. Sou o Dr. Wagner Reiter da Clínica Priapus e nos vemos uma próxima vez. Um abraço.